Bom, turma, então para finalizar essa parte de titulação ácido-base, tá? Eu queria mostrar para vocês aqui a curva de titulação, tá? Na titulação de um ácido fraco com uma base forte. Então, essa curva de titulação que vocês estão vendo aqui, pessoal, é a titulação em que eu vou ter como solução padrão 0,1 mol por litro de NaOH, tá bom? E como titulado, né, eu vou ter ácido acético, certo? Ácido acético é um ácido fraco, também na concentração de 0,1 mol por litro, e eu vou ter 50 ml de ácido acético. Observe que a gente tem 50 ml, né, tá, de ácido acético 0,1 mol por litro que está sendo titulado com NaOH também na concentração de 0,1 mol por litro. Ora, só observando esses dados, né, vendo que se a concentração do ácido acético e do hidróxido de sódio são iguais, e se eu tenho 50 ml de ácido acético, eu já sei que no ponto de equivalência, para eu atingir o ponto de equivalência, eu preciso adicionar 50 ml de NaOH, tá bom? Para se atingir o ponto de equivalência, quando as quantidades são iguais de ácido e de base. As concentrações são iguais, então o volume no ponto de equivalência também vão ser iguais. Se eu tenho 50 ml de ácido acético, eu preciso adicionar 50 ml de NaOH para se chegar no ponto de equivalência, beleza? Então, o que é importante a gente observar numa curva de titulação de um ácido fraco com base forte? Observe primeiro onde que a curva começa, tá? Onde que a curva começa? Bem aqui, ó. Quando eu não tenho, antes de iniciar a titulação, quando o volume de base adicionada é zero, eu só tenho um ácido lá no Erlenmeyer. Como é um ácido fraco, observe que o pH ele começa, né, quando eu só tenho um ácido lá no Erlenmeyer, o pH inicial, quando o volume de base é zero, é acima de 2. O pH é acima de 2, quase 3. Tá? Compare essa curva de titulação com a curva de titulação de ácido forte com base forte que eu já mostrei em um vídeo anteriormente. Eu já mostrei um vídeo anteriormente a curva de titulação de ácido forte com base forte. Naquela curva de titulação, o pH começava bem aqui em 1. Por que o pH começava em 1? Porque era um ácido forte. Por isso o pH era bem mais baixo no início. Agora a gente começa com um pH bem mais, um pouco mais elevado, né? Próximo de 3. Por quê? Porque agora a gente está tratando de um ácido fraco. No caso aqui, o ácido acético. Tá? Então, no início, quando eu só tenho um ácido acético, o pH é aqui, ó, entre 2 e 3, quase 3. Tá bom? Bom, observe que eu começo a adicionar lentamente hidróxido de sódio. Tá? E eu começo a subir lentamente, ó. Compare com a curva anterior, que essa região aqui, ó, certo? Ela já é bem mais, ele tem um acréscimo, um aumento mais acentuado, né, do que na curva anterior, tá? Então eu vou só mostrar aqui, eu vou voltar aqui para mostrar para vocês, ó. Eu estou adicionando lentamente base, tá? E eu vou aumentando aqui o pH, ó. Observe como é que é um aumento nesse tipo de curva, quando o ácido é fraco, ó. E agora eu vou mostrar para vocês a curva de titulação de ácido forte com base forte, que eu já comentei, tá? Tá? Olha como é que a diferença. Olha a diferença. O pH começa mais embaixo. E esse aumento aqui, ó, à medida que eu vou adicionando base, ele é mais sutil. O aumento aqui é mais sutil, certo? Até as proximidades do ponto de equivalência. Lembrando dessa região de variação abrupta que ocorre próximo ao ponto de equivalência. Observe, minha gente, olha só o tamanho dessa região de variação abrupta quando eu tenho um ácido forte sendo titulado como uma base forte, né? O pH ele varia, né, entre 3
e 11, tá? Ou seja, é um intervalo bem amplo. Além disso, tanto a faixa de viragem do vermelho dimetila quanto a faixa de viragem da fenolftalena estão dentro dessa região de variação abrupta. Tá? A gente viu que isso deve ocorrer para que o indicador funcione para a minha aplicação. Por isso que, nesse caso, os dois indicadores funcionam nessa titulação aqui, tá? Porque ambos estão nessa parte de variação abrupta. Agora, observe a diferença da outra curva de titulação. Tá? Observe que agora, ó, o aumento à medida que eu adiciono base não é tão sutil. Esse aumento não é tão sutil. Além disso, como eu já falei, o pH ele começa com um valor maior, porque esse ácido é fraco. Tá? E observe, minha gente, a região de variação abrupta aqui, ela é menor. Observe que a região de variação abrupta é menor, porque quando o ácido é fraco, essa região de variação abrupta que ocorre em torno do ponto de equivalência, ele é menor. E a tendência é que essa região de variação abrupta, ela seja ainda menor à medida que a força do ácido diminui. Tá bom? Então, de novo, certo? Quanto mais fraco for o ácido, menor essa região de variação abrupta. Menor. Isso é um problema. Isso é um problema porque o ponto final ele tem que ocorrer nas proximidades do ponto de equivalência. E normalmente ele deve ocorrer nessa região de variação abrupta. Então, se quanto mais fraco for o ácido, menor essa região de variação abrupta, então menor é a chance do ponto final ocorrer nessa região, tá bom? Próximo ao ponto de equivalência. Então, mais difícil é a visualização do ponto final. Então, quanto mais fraco o ácido, menor essa região de variação abrupta e mais difícil é a visualização do ponto final. Beleza? Certo. Então, tá, pessoal? Então, é isso que a gente tem que estar ligado, tá? Em diferenciar essas duas curvas de titulação. A curva de titulação anterior de um ácido forte sendo titulado com uma base forte e desse caso que é um ácido fraco sendo titulado com uma base forte. Então, ele começa com pH um pouco mais elevado, que o ácido é fraco. Esse aumento, à medida que eu adiciono base, eu vou aumentando o pH, mas é um aumento, né, não tão sutil quanto anteriormente, então é um pouco mais brusco, e ele vai ser mais brusco, observe que ele vai sendo mais brusco esse aumento à medida que eu aproximo do ponto de equivalência. Então, perto do ponto de equivalência, região de variação abrupta, que é um aumento repentino, tá bom? Então, observe agora que o ponto de equivalência, olha aqui onde é que está o ponto de equivalência, minha gente. O ponto de equivalência, se a gente for ver o pH do ponto de equivalência, ó, ele está acima de 8. Acima de 8, certo? Ele ocorre, ó, lembre que o ponto de equivalência, nesse caso, ele ocorre quando o volume de base adicionado é 50 ml. Adicionei 50 ml de base, atingiu o ponto de equivalência e o pH está acima de 8. Observe que também isso difere da curva anterior, quando o ácido era forte. Por quê? Porque quando eu tinha um ácido forte sendo titulado com a base forte, o pH era exatamente em 7. O pH era exatamente em 7 no ponto de equivalência. Porque naquele caso eu tinha uma neutralidade total, porque ambos eram fortes. Ambos eram fortes, o pH dava neutro, que é 7. Agora não, agora como o meu ácido é fraco, lembra que quando o meu ácido é fraco, o pH no ponto de equivalência, ele é determinado pela base conjugada. Então, como o meu ácido é fraco, no ponto de equivalência, o pH é determinado pela base conjugada do meu ácido fraco. Nesse caso, ele é determinado pelo íon acetato, que é a base conjugada do ácido acético. E lembra que no ponto de equivalência, essa base conjugada sofre hidrólise, reage com a água, e quando ele reage com a água, ele libera hidroxila. A gente mostrou isso no vídeo anterior,
certo? E essa hidroxila liberada é que é responsável pelo aumento do pH acima de 7. Acima de 7, tá bom? Então, nesse caso, quando o ácido é fraco, o pH no ponto de equivalência é um pouco acima de 7. Certo? Nesse caso, 8 ponto alguma coisa, né? Entre 8 e 9. Outra coisa, a gente viu que um indicador ideal, a sua faixa de viragem, deve ocorrer dentro da região de variação abrupta da curva. E a gente viu que tanto o vermelho de metila, que tem uma faixa de viragem entre 4,5 e 6, e a fenolftaleína, que tem uma faixa de viragem entre 8 e 10, ambos podem ser utilizados na titulação de ácido forte com base forte, na curva de titulação anterior, né, que eu mostrei anteriormente. Ambos poderiam ser usados porque ambos estavam na região de variação abrupta da curva, naquela curva. Nesse caso, observe que a fenolftaleína não está na região de variação abrupta, o vermelho de metila não está na região de variação abrupta dessa curva, apenas a fenolftaleína. Então, no caso da titulação de ácido fraco com base forte, apenas a fenolftaleína serviria nesse exemplo. Apenas a fenolftaleína serviria, porque ela apenas está na região de variação abrupta. E o vermelho de metila não. Ele está nessa região aqui de variação grande. Certo? Não serviria. Por quê? Né? A fenolftaleína, antes de pH 8, tem uma coloração A. E após pH 10, tem uma coloração B. Tá bom? Que é diferente. Aí eu vou adicionando base, vou adicionando o pH, vai aumentando até chegar nessa região próxima ao ponto de equivalência. Até essa região próxima ao ponto de equivalência, a fenolftaleína vai estar com a coloração A. Uma gotinha só de base que eu adiciono já é suficiente para levar o pH lá para cima, né, que é a região de variação abrupta, ou seja, acima da faixa de viragem da fenolftaleína, quando ela tem uma coloração B. Aí a solução muda de cor e eu, sinalizando o ponto final, e eu devo pausar a titulação. Beleza? Então, por isso que a fenolftaleína funciona. Agora, olha o vermelho de metila. No vermelho de metila, eu vou adicionando lentamente hidróxido de sódio, certo? E observe que eu tenho uma longa variação de pH aqui, ó. À medida que eu vou adicionando hidróxido de sódio, certo? Eu tenho uma grande variação de pH até eu sair dessa região de variação, ou até sair da faixa de viragem do vermelho de metila. Por isso que ele não funciona, certo? Porque, ó, aqui, ó, entre pH, por exemplo, ó, vou pegar aqui pH 5 e 6. Vamos pegar aqui entre pH 5 e 6. Certo? Se eu adicionar a base e essa mudança de pH passar de 5 para 6, observe que eu ainda vou estar na mesma coloração da solução. Tá? Na faixa aqui, na faixa de viragem do vermelho de metila. Então, por isso que o vermelho de metila não funciona. Não funciona. Tá bom? Nesse caso. Tá? Então, beleza, certo? E aí outra coisa, observe o seguinte, que a gente sabe que antes do ponto de equivalência, então daqui para cá, o meu excesso é de ácido. Por isso que o pH, né, ele é mais baixo. Certo? Excesso é de ácido, tá? No ponto de equivalência, as quantidades estequiométricas vão estar iguais. No ponto de equivalência, as quantidades estequiométricas de ácido e de base vão estar iguais, tá? Mas como eu tenho um ácido fraco, o pH é determinado pela base conjugada, né, que vai ser responsável por um pH acima da neutralidade. Tá bom? Acima de 8, certo? Pronto.
Depois do ponto de equivalência, o meu excesso agora, né, é de quem? Depois do ponto de equivalência, o meu excesso agora é de base, certo? Pronto. O meu excesso agora, depois do ponto de equivalência, certo? É de base. E o pH vai estar bem mais alto. Bem mais alto também porque essa base é uma base forte. Então vai elevar o pH para um valor bem mais alto à medida que eu vou adicionando. Tá certo? Então é isso. Isso que é o importante na curva de titulação de um ácido fraco com base forte. Beleza, pessoal? Então é isso. Tá? Com essa curva de titulação, a gente finaliza, né, essa parte de titulação de ácido e base. A gente finaliza. Né? Nós vamos passar para o próximo assunto, que vai ser a volumetria de precipitação, tá? Porque a gente finalizou agora a volumetria de neutralização, mas antes de passar para a volumetria de precipitação, né, eu tenho alguns exercícios que eu vou passar para vocês no nosso grupo para a gente poder treinar, tá bom? Então, valeu!